Olá, tudo bem com você? Meu nome é Simone, eu sou do Armarinho Criarte de Cornélio Procópio, no Paraná, e hoje eu vim ensinar a vocês a fazer esse rei mago muito lindo, gente. Ele tem o detalhe no presentinho aqui, ó, que ele tá trazendo para Jesus. Foi feito com acabamentos com fio encanto, então tem muitos detalhes. E eu espero que vocês gostem. Se gostou, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pois todos os dias colocamos vídeos novos aqui para vocês. Para a cabeça, vamos iniciar um anel mágico, tá? O anel mágico eu cruzo aqui, seguro, onde faz o xizinho, tá? E vou inserir a agulha aqui no centro do círculo e trazer o fio para cima. E aí, eu vou fazer uma corrente e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, eu vou puxar esse fiozinho aqui que está sobrando até fechar completamente o anel. Aí, eu vou vir aqui, ó, em cima do primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixo. E vamos colocar o marcador já nesse primeiro pontinho. E nesse mesmo lugar, onde fizemos o ponto baixo, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Nessa carreirinha, será 2 pontos baixos para cada ponto da base. E no final dessa carreira, nós ficaremos com 12 pontos baixos. Ó, é só inserir e fazer ponto baixo. Finalizando a carreira, ó, nós vamos tirar o marcador, entrar aqui no primeiro espaço e fazer um ponto baixo. Já volto o marcador. E no próximo espaço, vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo local. E um ponto baixo sozinho. E nós vamos alternar essa carreira toda com um ponto baixo sozinho e um aumento, tá? E no final dessa carreira, ficaremos com 18 pontos baixos. Vamos retirar o marcador e vamos iniciar aqui a próxima carreira. Faço um ponto baixo, 2 pontos baixos sozinhos, ó, um para cada espacinho, e no próximo um aumento, tá? Então, essa carreirinha será feita com 2 pontos baixos, um para cada espaço, ó, um aqui, outro no próximo, e um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta. 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. Chegou no final da carreira, vamos tirar o marcador e fazer um ponto baixo e já volto o marcador. E nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. E sempre vou finalizar a carreira com aumento, tá? Vamos iniciar a próxima carreira fazendo 4 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3 e 4 e um aumento por toda a nossa volta.
Finalizando essa carreirinha, nós teremos 36 pontos baixos, tá? E aí, nós finalizamos a sexta volta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos iniciar a sétima volta e agora faremos somente pontos sobre pontos. Ponto sobre ponto. Ficaremos, então, com 36 pontos também. E da sétima carreira, que é essa que estamos iniciando, até a 16, nós vamos fazer somente ponto sobre ponto, tá? Então, 7 a 16, com 36 pontos cada carreirinha. Ó, gente, então finalizei aqui a carreirinha, ó. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras, tá? E aí, vamos aproveitar, dar uma paradinha aqui e colocar os olhinhos. Esse olhinho que eu vou usar, lembrando que eu tô usando barbante, não o fio de amigurumi, tá? É o número 10, é olhinho com trava. E aí, nós vamos colocar aqui, ó, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre a 12 e a 13, tá? Entre a carreira 12 e a 13. Coloco e vamos pôr a travinha. Eu gosto de queimar aqui, tá? Que daí ela não solta de jeito nenhum. E aí, o próximo olhinho, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. E no sexto ponto, nós vamos colocar o outro olhinho, tá? E aí, a gente prende. E eu gosto sempre de queimar, que eu sei que daí ele não vai escapar nunca mais, né? E agora, nós vamos começar a nossa carreira de diminuição, tá? E aí, nós vamos fazer um ponto, coloco o marcador, dois pontos, 3 pontos e 4 pontos sozinhos. E aí, a diminuição é assim, ó, nós vamos pegar somente essa alcinha e essa de uma vez, ó. Busco uma e busco a outra. Fiquei com as duas na agulha. Daí, eu passo o fio aqui por dentro delas e faço um ponto baixo. É assim que é a diminuição, tá? Faço mais 4 pontos e uma diminuição até o final da carreira, tá? Sempre 4 pontos e uma diminuição. Ó, pego uma alcinha e pego a outra alcinha. Opa. E ao final dessa carreira, ficamos com 30 pontos. Vamos iniciar a próxima carreira com um ponto baixo. Vamos fazer 2 e 3 pontos baixos e uma diminuição. E essa carreira será toda com 3 pontos baixos, uma diminuição por toda a volta, tá? Chegamos ao final dessa carreira com 24 pontos. Vamos iniciar a próxima
E vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? 1 e 2. E a diminuição. Por toda a nossa volta. No final da carreira, ficaremos com 18 pontos. Nessa próxima carreira, vamos iniciar fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a volta, tá? Um ponto e uma diminuição. No final, ficaremos com 12 pontos. E nessa fase, ó, já aproveitamos para encher, tá? Enchi com a fibra siliconada. E agora, nós vamos fazer uma carreira apenas com diminuição, tá? Então, 6 diminuição. No final, ficaremos com 6 pontos. E aí, podemos cortar o fio e reservar ele, ó. Então, faço um. Não vai ter pontinho de separação, tá? Somente diminuições. Essa carreira é mais difícil de fazer, tá? Porque já tá cheinho e aí fica mais difícil de pegar o fio, mas tudo dá certo. E aqui podemos cortar o fio e reservar. E agora vamos fazer o nosso corpinho. Não vai fechar tanto, tá? Porque a gente vai colocar um suporte aqui para o pescocinho ficar bem durinho, bem certinho. Para o nosso corpo, nós vamos iniciar com um anel mágico. E vamos fazer uma correntinha e 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos, nós vamos fechar o anel. E vamos fazer aqui um ponto baixo em cima do primeiro pontinho que fizemos. E aí, eu vou marcar. E vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. E nessa carreira serão feitas 2 pontos baixos para cada ponto da carreira de base, tá? Então, no final dessa carreira, ficaremos com 12 pontos. Finalizei aqui os 12 pontos baixos. Nós vamos iniciar a terceira carreira, onde vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vale lembrar, gente, que eu tô gravando com essa cor, tá? Porém, esse corpinho é a base de todo o nosso presépio, tá? Então, se você estiver fazendo a Maria, vai ser de outra cor. Se você estiver fazendo o José, vai ser de outra cor. O José, na verdade, eu vou fazer de verde. Mas vai variar conforme o personagem que você estiver fazendo, tá? Senão, eu vou ficar gravando vídeo por vídeo, sendo que vai ser uma repetição. O corpinho deles é o mesmo, tá? Olha só. Então, o corpinho vale para todos. Então, é essa parte que nós estamos fazendo, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E já retornamos. Finalizei a carreira, então, e nessa carreira que finalizamos, ficamos com 18 pontos baixos. Já iniciei a terceira carreira, e nessa terceira carreira serão feitos 2 pontos baixos, um para cada espacinho da base. Opa. E um aumento, tá? Então, por toda a nossa volta, 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, e no final ficaremos com 24 pontos baixos. Finalizei, então, essa carreira com 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E agora, vamos iniciar a próxima carreira, que serão 3 pontos baixos,
separados e um aumento por toda a nossa volta, tá? E nessa volta, no final dela, ficaremos com um total de 30 pontos baixos. Já iniciei aqui a sexta volta e nela serão feitas 4 pontos baixos, 3 e 4, e um aumento, tá? Então, por toda a nossa volta, ficaremos com 4 pontos e um aumento por toda a volta. E ficaremos com um total de 36 pontos baixos. E a nossa sétima volta, nós vamos fazer 100 aumentos, tá? Eu utilizei uma tampinha, tá? Sabe aquelas batatas chips? Eu adoro aquilo lá. Gordinho, já viu? E eu utilizei ela para dar essa estrutura aqui, ó, que nós temos. Opa, tá muito pertinho a câmera. Que nós temos a base aqui, que ela fica retinha, então fica bem paradinha, sem ter que escorar em algum lugar, tá? Então, se vocês não tiverem, pode cortar um plástico aí redondo, ou MDF, também tem para vender MDF, que vai dar uma estrutura legal aí para sua peça. EVA, papelão, tudo que vocês podem utilizar, tá? Ou tampinha de Nescau também dá, mas aí lembrando que tem que ficar no tamanho aqui ideal para ela, tá? Para nossa base. E aí, agora, na subida, nós vamos trabalhar apenas nessa alcinha de trás aqui, ó, tá vendo? Se você virar para você vai ver que forma tipo um Vzinho ou um coraçãozinho. Então, nós vamos trabalhar somente no meio da alcinha. Então, faço um ponto baixo, utilizo o meu marcador e vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto da base. E vamos ficar com total, nessa sétima volta, de 36 pontos baixos, manter eles, tá? E a base reserva, e daqui a algumas carreiras a gente vai utilizá-la. Então, é só seguir trabalhando na alcinha de trás do ponto até o final da carreira. Outra coisa, para dar uma estrutura melhor para sua peça, para ela subir bem retinha, pega esse nozinho aqui, ó, que nós temos do ponto também, ó. Tem esse que nós já vamos pegar e vamos pegar esse aqui também, ó. Então, dessa forma. Pegando essas duas alcinhas, ó, uma e duas, vai estruturar melhor e ela vai subir mais retinha, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas compensa porque vai ficar mais bonito. No final da carreira, ela vai dar essa nervurinha aqui, ó, que vai mostrar onde é a base e onde é a nossa subida, tá? No corpinho da Maria, nós vamos trabalhar pontos baixos nessa voltinha aqui, tá? Nessa nervurinha aqui. Então, no final de subir todo o corpinho, nós vamos trabalhar ponto baixíssimo e uma correntinha. Baixíssimo e uma correntinha que vai dar esse efeito aqui, ó, tá? Já no corpinho dos meninos, que serão os Reis Magos, o José, a gente não vai trabalhar esse acabamento, porque dá uma impressão que é roupinha de menina, né? Então, vamos lá, então. Ó, finalizei, então, a minha carreira pegando somente na alcinha de trás. E agora, vamos retornar pegando as duas alcinhas, tá? E vamos subir carreiras retas de pontos baixos. Ponto baixo em cima de ponto baixo, com 36 pontos, tá? Ó, sempre pegando as duas alcinhas, como fizemos aqui na nossa base. Gente, ó, então, eu fiz no total aqui, para chegar a essa altura, com pontos retos, tá? Somente com 36 pontos para cada carreira, sem aumentar e nem diminuir. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 carreirinhas retas, tá? Já iniciei aqui a 17ª carreira e vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição, ó. Vou mostrar para vocês aqui novamente como faz a diminuição, tá? Então, fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um para cada espacinho da base e vamos fazer a diminuição. E por toda a nossa carreira, nós vamos trabalhar 4 pontos e uma diminuição. E essa é a hora de encaixar aqui a nossa basezinha para deixar bem retinha o fundo da nossa peça, tá? Ó, encaixando, nesse momento ela não vai ficar tão fixa aqui no fundo porque está sem o enchimento. Depois que colocarmos o enchimento, ela vai ficar bem certinha aqui, tá? Então, pode deixar ela aqui e ir trabalhando. Porque se você não colocar agora, depois vai ficar mais difícil de pôr, tá? Devido às diminuições. Então, vou fazer essa carreira de diminuição e já volto com vocês. Gente, então, finalizei a carreirinha com diminuição, tá? E subi mais 4 carreiras com 30 pontos cada carreirinha, tá? Sem aumentar e sem diminuir. Então, fiz a carreira de diminuição e subi mais 4. E aí, já iniciei a próxima carreira, tá? E vamos iniciar a carreira 21, tá? Então, na carreira 21, eu fiz aqui 1, 2, 3 pontos e vou fazer uma diminuição. E vou seguir pela carreira toda fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. E finalizando essa carreirinha aqui de 3 pontos baixos, uma diminuição, nós vamos subir mais 4 carreiras retas com 24 pontos, tá? Gente, na verdade eu falei 4 carreiras, mas são 6 carreirinhas, tá? Em pontos baixos, um para cada ponto da base, tá? Então, finalizei as 6 carreiras, já iniciei aqui a próxima carreira, onde eu fiz 2 pontos baixos e uma diminuição. E por toda a nossa volta, serão feitos 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? E após essa carreirinha, aí sim, vamos fazer 4 voltas com 18 pontos baixos cada volta. Então, entre essa carreirinha e essa aqui, foram 6 voltas, tá? E na próxima, daí serão 4 voltas. Finalizei, então, aqui minhas 4 carreirinhas com 18 pontos baixos cada. E agora, vamos iniciar a nova carreira com um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, vou seguir fazendo um ponto baixo e uma diminuição por toda a minha volta. Então, finalizei aqui a minha carreira com um ponto baixo, uma diminuição, fiquei com um total de 12 pontos e repeti os 12 pontos na carreira superior aqui, na próxima carreira. Então, fiz apenas uma carreira com 12 pontos, uma com a diminuição e a outra só ponto sobre ponto. Aproveitei e já enchi aqui o meu corpinho. E aí, agora vamos fazer mais uma carreira de diminuição, porém, vamos trocar a cor aqui para o nosso pescocinho, tá? Então, eu vou iniciar aqui, ó, metade do meu ponto. Que são a metade de, ó, como se eu estivesse começando uma diminuição. E aí, ao invés de eu pegar o fio verde, eu vou pegar o fio na cor da pele, tá?
E aí eu vou trazer ele, passar por dentro dessas duas laçadinhas e vou fechar tudo junto, tá? Então, aqui já tem uma diminuição pronta. E aqui no próximo, agora como ele ficou maior, já ficou mais ruim de fazer os pontinhos aqui. Como tá cheio também, né? Já fica mais difícil de mostrar. Mas aqui será feito diminuição após diminuição. Vamos ficar com 6 diminuições por toda a nossa carreira, tá? Ó, gente, finalizei então a carreirinha com diminuições. E aí, eu vou cortar o fio, tá? Peguei um pedaço da cola quente, do refil da cola quente, tá? Peguei esse da grossa e já coloquei aqui dentro, tá? E aí, eu vou cortar o fio com uma folga maior, porque vamos usar ele para costurar na cabecinha do nosso José. Ou do personagem que você estiver fazendo, tá? Ó, então, eu tirei todo o fio. Aqui, gente, vocês podem esconder esse fiozinho, tá? Com agulha de tapeçaria ou com a própria agulha de crochê mesmo, tá? E vamos encaixar a cabeça aqui dentro do espacinho que ficou, ó. E após encaixada, é somente costurar aqui uma parte na outra, tá? Ó, gente, então, vamos passar aqui de um lado de cima. E um lado de baixo. E vamos apertando bem aqui para juntar uma parte com a outra, tá? Então, sem pular nenhum pontinho, vamos costurando. E finalizando a costura, eu já saio com a minha agulha aqui, ó, entre a carreira do olhinho e uma para baixo, ó. Uma carreira abaixo do olhinho. E aqui eu não saí no buraquinho certo, ó. Vamos fazer o narizinho dele. Então, eu vou sair aqui, ó, vou contar 1, 2 pontinhos. E vou voltar pro mesmo lugar. Ver se ele ficou centralizado. E aí, vamos passar novamente. E aí, a gente ajeita bem aqui, ó, o narizinho. E eu vou dar uma terceira voltinha. E vou sair lá em cima da cabeça. E vamos cortar o fio. E está pronto o narizinho do nosso José. Para os bracinhos, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel, nós vamos fazer uma correntinha e 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . . . . . 。 . . . 。 . . Vamos fechar esse anel. E dentro do anel, nós vamos fazer
vamos subir um ponto baixo para cada ponto, mantendo os 8 pontos. Sempre marquem, porque às vezes a gente se perde se não marcar, né? E aí, dá diferença no final. Então, vou seguir fazendo 8 pontos por 5 voltas, tá? Contando com essa daqui, vamos subir mais 4 voltinhas. Ficar com um total de 5 voltinhas. Finalizei aqui as 5 voltinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, com 8 pontos baixos cada volta, tá? E aqui, esse é o nosso último ponto. Eu não vou finalizar ele com a cor bege, tá? Eu vou finalizar ele com a cor verde, que é a cor que vamos usar para subir, tá? Então, aqui, eu encaixei o fio na agulha e vou trazer e fechar com essa cor, certo? Se vocês quiserem... Opa, escapou. Nesse momento, vocês podem dar, se não sentir confiança aqui no ponto, vocês podem dar um nozinho. Deixa eu mostrar pra vocês como. Entre as duas sobrinhas de fios aqui, tá? Pode dar um simples nó. Se não quiserem, não tem problema, tá? Porque o próprio ponto, ele vai cobrir vai fechar esse acabamento. Ó, e nessa carreirinha, somente nessa, nós vamos trabalhar pegando somente a alcinha de trás do ponto. Então, faz o Vzinho aqui, ó, virando pra vocês. E aí, nós vamos trabalhar somente na alcinha de trás. Então, eu entro, faço um ponto baixo. E vou trabalhando por 8 pontinhos, pegando na alcinha de trás. Como ficou uma peça pequena, é mais chatinho de trabalhar essa parte, mas não tem problema, gente. É só ir mais devagar um pouquinho, que vai dar tudo certo. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. E aí, nós vamos voltar a trabalhar, ó, nesse ponto aqui eu ainda trabalho um pontinho pegando atrás, tá? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certinho. Tá, agora nós vamos fazer carreiras circulares, tá? Como fizemos aqui, até atingir um total de 16 carreiras no total. Aqui temos 5, fizemos a 6ª carreira, e aí vamos fazer mais 10 carreiras. E agora voltamos a trabalhar pegando nas duas alcinhas do ponto, tá? Esse acabamento aqui, a gente vai deixar dessa forma, porque vamos trabalhar a manguinha do nosso bracinho, tá? Ó, finalizando então aqui as 16 carreiras no total, ó, foram 5 carreiras na cor da pele e 11 carreiras na cor verde, tá? Então, aí eu vou simplesmente cortar o fio e tirar, tá? E agora, nós vamos trabalhar nesse alto relevo aqui que a gente deixou, ó. Sei lá, acho que eu falei alto relevo errado, né? Mas nessa nervurinha, isso, nessa nervurinha aqui, ó, nós vamos trabalhar nela agora, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos inserir a agulha aqui e vamos trazer o fio pra cima.
e fazer um ponto baixo para cada ponto desse que ficou sobrando aqui, dessa alcinha que ficou sobrando. Ó, trouxe, nesse primeiro eu faço uma correntinha. E nos próximos, eu vou fazendo um pontinho baixo. Então, no total, nós vamos ficar com 8 pontos baixos, tá? Aproveitem e deixem esse fiozinho aqui para ir arrematando entre os pontos. Então, 3. Gente, é bem difícil, bem dificinho de trabalhar aqui, ó. Mas a gente dá um jeito, né? Então, eu vou fazer até o final e já volto com vocês. E aqui, de onde finalizamos o último ponto, nós vamos vir direto para esse primeiro ponto aqui. E aí, vamos fazer 2 pontos para cada ponto da base, tá? Então, nessa volta, nós vamos ficar com 16 pontos. E agora, nós podemos pegar as 2 alcinhas do ponto, tá? Ó. Deixa eu ver se melhora aqui para vocês na visão da câmera. Ó, pega as 2 alcinhas e faz 2 pontinhos para cada ponto. Então, se na carreira anterior tínhamos 8 pontos, agora vamos ficar com 16 pontos, tá? E aqui finalizei a carreira de aumentos. Finalizei a carreira de aumentos e fiz mais uma carreira somente ponto sobre ponto. Então, ficou uma carreira aqui com 16 pontos também, tá? E finalizo nessa terceira carreira. E aí, vamos cortar o fio. Vamos pegar a agulha de tapeçaria e vamos esconder esse fio aqui. Porém, nós vamos passar aqui, ó, embaixo desse próximo ponto e voltar de onde tá saindo esse fio, ó, bem aqui nesse meinho, para ficar o acabamento perfeito. Ó, nem parece que finalizou aqui. E aí, a gente vai esconder esse fiozinho e sair aqui por dentro do bracinho e cortar o fio. E o nosso bracinho está finalizado. Precisaremos de 2 bracinhos iguais a esse e vamos costurar na nossa peça. Uma dica muito bacana para deixar os bracinhos do nosso amigurumi articulado é utilizar um arame como esse, ó, esse é o número 20. Nós vamos inserir ele aqui dentro. E com a ajuda de um alicate, ó, nós vamos dobrar a pontinha dele. E aí, vamos colocar o bracinho antes de costurar, tá? Ó, que daí a gente vai conseguir movimentar ele, deixar ele do jeito que a gente quiser. Tanto com as mãozinhas para cima, para baixo. É uma forma bem legal e rápida de deixar os bracinhos articulados. Depois de encaixado, ó, o arame, nós vamos costurar com esse fio aqui, ó, que deixamos sobrando, tá? E aí, para costurar, nós vamos... Deixa eu só achar a ponta aqui. Nós vamos pegar esse que já tá e um fiozinho aqui do corpinho, tá? Opa. Assim como costuramos a cabecinha, tá? Não tem segredo, é bem tranquilo de costurar. Sempre pegando aqui 2 do bracinho e 2 do corpinho.
E aí, vamos dar pontinhos por toda a volta até ele ficar inteiro costurado, tá? Inclusive, gente, não pode esquecer de costurar embaixo do bracinho, tá? Porque senão fica abertinho. Ó, e depois de costurado ele inteirinho, nós vamos passar o fio e trazer ele lá pra baixo, cortar o fio, tá? Para o nosso cabelinho, nós vamos iniciar com o anel mágico, 6 pontinhos dentro do anel mágico. Na segunda volta, nós vamos ter 12 pontos, que serão feitos 2 pontos para cada ponto da carreira de base. Na terceira volta, nós ficaremos com um total de 18 pontos. Serão feitos um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Na quarta volta, nós ficaremos com 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, ficaremos com 24 pontos baixos. Na quarta, 1, 2, 3, 4, na quinta volta, nós ficaremos com um total de 30 pontos. Faremos 3 pontos baixos e um aumento. Na próxima volta, nós ficaremos com um total de 36 pontos baixos, que serão feitos 4 pontos baixos sozinhos e um aumento por toda a nossa volta. Assim como fizemos na cabecinha do nosso personagem, tá? E aí, depois faremos apenas voltas com 36 pontos por toda a carreira, tá? E aí, nós ficaremos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, após a carreira de aumento, que é a sexta carreira, nós faremos da sétima carreira até a 15ª carreira, somente com voltas com 36 pontos, tá? E assim ficará o nosso cabelinho. E aí, vamos para a nossa barba, que ficará da seguinte forma, gente. Eu vou fazer um total de 17 correntinhas, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 correntes. Vou voltar, ó, na próxima correntinha e vou fazer um ponto baixo. Na próxima, eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. E na próxima, nós vamos fazer ponto alto duplo por 12 pontinhos, tá? Ó, o ponto alto duplo eu vou laçar o fio uma vez, ó, encaixo na agulha uma vez, encaixo 2 vezes. E aí, eu vou vir no espacinho da corrente, tiro 2, vou tirar mais 2 e vou tirar mais 2. Então, novamente, ponto alto duplo. Nós vamos fazer pontos altos duplo por 12 vezes, tá? Finalizei os 12 pontos altos duplos, vou fazer um ponto alto normal no próximo espaço aqui e vou fazer um ponto baixo no último ponto. Vou pular esse espacinho aqui e prender com um ponto baixíssimo nesse espaço. E aí, nós vamos cortar o fio com uma sobra pra gente costurar o cabelinho na cabecinha do nosso personagem. Cortamos o fio e vamos tirar todo ele aqui. E aí, vamos encaixar na cabecinha
dele. Ó, depois de encaixada a cabecinha no cabelinho, tá? Ó, a barbinha vai ficar dessa forma. E a gente vai posicionar ela aqui e costurar até que ela chegue aqui, ó. Então, com essa própria linha, com esse próprio fio que finalizamos, nós vamos alinhavar aqui, não precisa costurar certinho, certinho. Se você quiser, também pode colar, tá? Eu vou aproveitar aqui o fio e vou costurar mesmo. Ó, só ir passando e não esqueçam de pegar por dentro do rostinho, tá? Senão não adianta nada. Ó, já vai ficando bem certinho aqui. Chegando aqui no cantinho, ó, nós vamos unir a cabecinha à barbinha. E aí, gente, vamos seguir costurando. Aproveitem e alinhavem a cabeça também, tá? E a gente volta para fazer o bigodinho dele. Gente, ó, chegando aqui no meio, eu parei a costura, que eu vou unir aqui, ó, como se fosse um pouquinho do cabelo dele caindo aqui para baixo, tá? Então, eu puxo o fio, ó, tá bem aqui, eu vou costurar aqui no cantinho. E aqui eu volto no mesmo lugar. E aí, eu vou puxar o fio e vou passando ele várias vezes aqui, até cobrir esse espacinho que está em branco, tá? Ó, dessa forma. Deu um charmezinho aqui a mais, tá? Se vocês quiserem, pode fazer desse lado também. Então, aqui, gente, ó, eu terminei aqui de fazer a costurinha para esse lado e finalizei o alinhavo do cabelo na cabecinha, tá? E aí, o meu fio acabou. E eu vou mostrar para vocês como eu vou começar aqui. Começo por qualquer lugar aqui da cabeça, tá? A gente nunca faz nozinho no amigurumi, não. Eu vou vir aqui, sair embaixo do narizinho.
Ó, eu vou deixar uma pontinha sobrando aqui pra gente arrematar depois. E aí, nós vamos vir aqui do narizinho, perto da barba. E vamos passar o fio aqui. Pegando a parte da barba e a parte da cabecinha mesmo, do rostinho. E vou passar aqui 3 vezes, tá? E daqui eu já vou para esse lado. E fazer o mesmo procedimento, tá? E aqui eu já saio lá em cima e corto o fio, tá? Limpar os enchimentos que saíram junto aqui com o nosso fio. E aí, é só cortar aqui, tanto onde começamos quanto onde finalizamos. Depois de pronto a barba e o bigode, nós vamos fazer a sobrancelha, tá? Então, é só passar aqui por cima do olhinho dele. E aí, já saímos aqui em cima do próximo olhinho. E fazermos no outro olhinho também. E no olhinho será feito somente uma vez, só uma voltinha, tá? E olha só, tá prontinho. Para o turbante, nós vamos iniciar com o anel mágico, fazer 6 pontos baixos, na próxima carreira 12 pontos baixos, 2 pontos para cada ponto da carreira de base, na próxima carreira será um ponto baixo e um aumento por toda a volta, na próxima será 2 pontos baixos e um aumento, na próxima será 3 pontos baixos sozinhos e um aumento, na próxima será 4 pontos baixos e um aumento, e na próxima será 5 pontos baixos e um aumento. E aí, dessa carreira com 5 pontos baixos e um aumento, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. E nós vamos dar mais 1, 2, 3, 4 carreiras com pontos, com somente 42 pontos, sem aumentos e sem diminuição. Então, no total, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreirinhas, tá? Chegando na 11ª carreira, nós não vamos mais precisar do marcador, tá? Nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho aqui, ó, e vamos iniciar aqui onde fizemos a corrente, com um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, e vamos fazer um ponto baixo até completar 27 pontos baixos. Um para cada espacinho da base.
Finalizado os 27 pontos, nós vamos subir uma correntinha, já subi a minha aqui, vou virar o trabalho e vou repetir os 27 pontos baixos. Chegando no final da carreira, vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Faço uma correntinha, viro o trabalho e trabalho novamente 27 pontos. E vamos trabalhar por 18 carreiras de ida e volta com 27 pontos baixos. E chegando aqui na 12ª carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou entrar em cada um dos espacinhos aqui e vou fazer um ponto baixo para o acabamento melhor da nossa peça, tá? Então, é só ir entrando, ó, onde tem um nozinho aqui, nós entramos, fazemos um ponto, ó. E aí, seguimos fazendo um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base. E nós vamos fazer isso pela volta toda, tá? Para ficar bem acabadinho. Lembrando que aqui, ó, já foi passado uma carreirinha. Então, a gente vai fazer por toda ela até desse lado. Chegando aqui em cima, ó. Nós vamos fazer no meio do ponto e voltamos aqui para a parte de cima e vou fazendo um pontinho baixo para cada ponto baixo. Aqui em cima fica mais fácil, tá? Porque é um ponto baixo para cada. E aí, na lateral é dessa forma, tá? Fica com acabamento bem mais bonito. E no turbante da Maria, é que vai ter um charmezinho a mais, tá? No da Maria, eu explico para vocês quando estiver no vídeo da Maria. Mas os dos meninos são sempre com acabamento em ponto baixo mesmo. Ó, aqui eu já vou voltar para essa lateral, tá? Então, eu pego os pontinhos deitados aqui. E aí, vamos... Gente, o Novelo tá fazendo arte aqui. O Novelo é o meu cachorro. Toda vez que eu vou gravar, ele quer aparecer de qualquer forma, né? Então, tá aqui empurrando o potinho da ração. Ó, cheguei aqui no último espaço, vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo aqui para dar esse acabamentinho. E aí, vamos cortar esse fio, vamos tirar todo ele. Com a agulha de tapeçaria, vou colocar ela aqui e vou passar por baixo desse pontinho aqui. Ó, por baixo desse próximo ponto aqui, passei. E vou voltar aqui onde está saindo o fiozinho, ó. Se você ver, ele tá saindo daqui. Vou voltar nesse mesmo lugar. E trago o fio pra frente. Quer dizer, pra trás, ó. O acabamento fica bem perfeito, não dá pra saber onde começou e onde terminou. E aí, nós vamos esconder essa sobrinha de fio por dentro aqui do nosso turbante. Não tem uma regrinha, tá, de esconder, a gente só precisa esconder mesmo, para não aparecer. E aí,
e escondi, eu corto esse fio. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou esconder essa sobrinha de fio e cortar também. Finalizei, então, aqui. É só encaixar o turbante na cabecinha dele. Ó, gente, encaixado ficou assim. Se você quiser um turbante maior para ele atingir aqui uma parte maior da cabecinha, até as costas, pode aumentar somente as carreirinhas aqui, tá? Da Maria, eu fiz ele bem longo, mas dos meninos eu vou fazer um pouco menor, tá? E agora, vamos fazer um cordão com 60 correntes, usando o fio dourado, tá? E se vocês não tiverem o fio dourado, pode ser uma cor amarela ou a cor que vocês acharem aí mais bonita. E após ter feito as 60 correntinhas, nós vamos voltar e fazer pontos baixos por toda a nossa correntinha, tá? Depois de feito os pontos baixos pela corrente toda, nós vamos cortar o fio com uma sobra pra gente costurar, tá? E aí, nós vamos tirar. Fiz o último ponto, nós vamos tirar. Ó, dessa forma, tá? E aí, pode dar um nozinho assim, ó. Porém, esse fio aqui não tem acordo, tá? Ele desmancha qualquer nozinho que você colocar. Por isso que a gente vai costurar e depois dar um pinguinho de cola. E nós vamos costurar, alinhavar, aqui, ó, em cima do turbante do nosso rei, tá? Então, é só passar a costura igual passamos... Meu Deus, o novelo tá dando trabalho aqui. Igual passamos a costura nos bracinhos, normal, tá? Então, é só passar aqui. Ficou difícil para gravar por causa da altura que o nosso reizinho está. Ó, então, eu só alinhavei mesmo, tá? Bem espaçadamente, ó, e aqui ficou levantadinho porque eu só alinhavei a parte de cima e tá tudo bem, tá? E aí, aqui, que é o acabamento, eu trouxe os dois fios pra trás, vou dar um nó. Esse fio é bem chatinho de trabalhar porque ele desmancha todo, ele não funciona quando a gente queima o fio, sabe? E ele arremata. Nesse caso aqui não adianta. Ele pega fogo, mas ele não faz o arremate. Então, a gente vai dar um nó. Meu fio ficou curto de uma parte. E vou passar um pinguinho de cola. Ó, a universal dá círculo mesmo, tá? Então, cortei o fiozinho. E colei, tá? E agora, se vocês quiserem, pode fazer mais carreirinhas aqui do fio dourado e passar aqui como se fosse uma coroa, ou pode deixar assim mesmo, tá? Vou fazer a mesma coisa para manga, para dar um enfeite melhor, tá? E para o bracinho serão feitas 15 correntinhas, tá? Para fazer as correntinhas, a gente laça o fio, ó, dessa forma. E vou fazendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. E volto na próxima correntinha, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Ou melhor, para cada ponto da correntinha, né? No final, ficaremos com 14 pontos baixos. E finalizando, gente, é só alinhavar também no bracinho e dar nozinho e colar. Já mostro pra você. Ó, gente, dei o nozinho aqui, unindo as duas pontinhas e vou passar aqui, ó, dessa forma e prender aqui com um ponto, com costura mesmo, tá? Ó, de uma pra outra. E costurar mesmo, tá? Ó, alinhavar, na verdade. Vou alinhavar bem distante um do outro, um pontinho do outro. Se vocês quiserem, pode fazer tudo certinho a costurinha, tá? Eu e a costura, a gente não se combina muito, tá? Não gosto muito de costurar, de tirar aqui que tá atrapalhando. Mas tem hora que é necessário, né? Ó, e a gente vai alinhavando por toda a volta. E essa linha é muito lisa, ela escapa facinho. Ó, e chegando no final, nós vamos dar nozinho de novo e queimar não, e passar colinha aqui, tá? E os bracinhos também ficaram prontos. Se vocês quiserem, pode colocar roupinha, pode colocar adornos, tá? Porque eles são reis. E aí, quanto mais enfeite, melhor, né? Agora, vamos fazer uma cestinha, que é o presente do rei, de um dos reis, né? Vamos fazer um anel mágico e pôr 6 pontos na agulha. 6 pontos dentro do anel, gente. Tá tarde da noite já. Ó, e aí eu venho, vou fazer 2 pontos para cada ponto da base. E no final dessa carreira, vamos ficar com 12 pontos. Para essa próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E no final, vamos ficar com 18 pontos baixos. E aí, vamos fazer mais uma carreira somente em pontos baixos. 18 pontos. Feito mais 2 carreiras com 18 pontos, ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Vamos cortar e arrematar o fio. E o nosso cestinho está pronto, tá? É só encaixar e colar na mão do reizinho aqui. Gente, olha, aí assim que eu finalizei o cestinho, eu coloquei algumas pedrinhas dentro, ó, e colei na mãozinha do nosso rei. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Todos os dias colocamos vídeos novos aqui para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!